Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise e hoje vamos mergulhar de cabeça em um material super importante do nosso curso de Engenharia de Software. O papo é sobre um dos blocos de construção mais críticos de qualquer sistema, os bancos de dados na arquitetura de software. Não importa se a ideia é lançar um aplicativo pequeno ou uma plataforma global, o jeito que a gente armazena a informação dita o sucesso de toda a engenharia por trás. Então, bora direto ao ponto e entender como tomar as melhores decisões estruturais. O roteiro da nossa jornada hoje é o seguinte: a gente passa primeiro pelos fundamentos da arquitetura, depois explora os tipos de bancos de dados, dá aquele mergulho no SQL e nos padrões SID e emenda com o NoSQL e transações base. Daí a gente fala de desempenho e hardware e fecha com chave de ouro falando de implantação e DBaaS. Então, começando logo pela seção 1, Fundamentos da Arquitetura. Porque, cá entre nós, escolher o banco não é só um detalhezinho técnico não, tá? É uma decisão super estratégica. Olha só como a coisa funciona na prática. Na engenharia de software, a gente tem basicamente duas metodologias principais para lidar com os dados. De um lado, tem o modelo bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Aqui, a equipe foca primeiro na fundação técnica. O trabalho começa ali na base, estruturando os dados, definindo o banco, montando as classes, até chegar lá na interface do produto final. Na outra ponta, tem o modelo top-down, que é de cima para baixo. Esse foca primeiro na experiência do usuário e numa validação rápida, começando pelo design e pelas telas, e deixa o banco de dados lá para as últimas etapas. A grande questão é que a arquitetura do banco precisa estar totalmente alinhada com a abordagem que a equipe escolher. E tem um detalhe muito interessante sobre a evolução disso tudo. Antigamente, a regra era tentar socar todos os dados de uma aplicação num único banco centralizado. Era meio que um tamanho único para tudo. Mas hoje, a arquitetura moderna abraça uma ideia muito mais inteligente, chamada persistência poliglota. Isso significa reconhecer que problemas diferentes exigem ferramentas diferentes. Uma mesma aplicação pode, por exemplo, usar um banco relacional para os pagamentos, um de documentos para os perfis dos usuários, um de grafos para um sistema de recomendação e séries temporais para analisar dados de dispositivos conectados, de IoT. São múltiplos sistemas de armazenamento trabalhando juntos, numa harmonia perfeita. E isso nos leva direto para a seção 2, explorando tipos de bancos de dados. É sobre encontrar a peça certa para o lugar certo. Bom, o leque de opções hoje é simplesmente gigante. É tipo escolher um veículo. A gente não vai usar um carro de Fórmula 1 para fazer uma mudança de móveis, certo? Nós temos desde os tradicionais bancos SQL até os super flexíveis não SQL. Mas a lista vai bem além. Tem os storages, que são perfeitos para arquivos grandes, os TSDBs, que são bancos de séries temporais, os bancos vetoriais, que estão super em alta com a explosão da inteligência artificial, e, claro, sistemas de cache, para aquele acesso ultra rápido direto na memória. Cada um desses caras tem uma função extremamente especializada no nosso ecossistema. E só para dar um destaque rapidinho em dois que chamam muita atenção hoje em dia. Os TSDBs, ou bancos de séries temporais, são uma máquina para registrar eventos em ordem cronológica. Imagina milhares de sensores medindo a temperatura de um equipamento a cada segundo. É aí que eles brilham. Já os bancos vetoriais lidam com matrizes multidimensionais super complexas. Basicamente, são a espinha dorsal de tudo que envolve buscas semânticas e aprendizado de máquina. O nosso kit de ferramentas arquiteturais está mais variado do que nunca. Agora, mesmo com todas essas opções incríveis, o grande divisor de águas continua sendo entre o mundo relacional e o não relacional. De um lado, a gente tem aquele modelo super tradicional, com tabelas perfeitamente estruturadas e regras super rígidas. Do outro, a gente encontra a liberdade e a flexibilidade dos formatos que não têm um esquema fixo, ideais para dados cujo formato muda toda hora. Guardem bem esse contraste, porque é ele que guia a nossa próxima discussão. Avançando para a seção 3, SQL e padrões ACID. Aqui o assunto é segurança e confiança total nos dados. O bom e velho SQL, ou Structured Query Language, é o grande padrão estabelecido desde os anos 80, quando se fala de bancos relacionais. E o que define ele? Bom, o uso das famosas operações CRUD, que são criar, ler, atualizar e deletar. Mas o ponto principal é que o SQL exige um esquema muito rígido, que precisa ser totalmente desenhado e definido antes mesmo de qualquer dado entrar no sistema. É um mundo organizado em tabelas, com linhas e colunas muito claras, sem surpresas. Mas o verdadeiro coração da confiabilidade do SQL atende por uma sigla fantástica, ACID. A letra A é de atomicidade, que basicamente significa tudo ou nada. Se no meio de uma transação algo der errado, tudo volta para o estado que estava antes.
O C, de consistência, garante que as regras do banco nunca sejam desrespeitadas. O I, de isolamento, assegura que se tiverem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma não vai bagunçar a outra. E o D, de durabilidade, é a promessa de que, uma vez que o sistema disse que salvou, a informação fica lá permanentemente. É graças a essas garantias que a gente tem certeza absoluta de que dados financeiros ou médicos jamais vão ficar em um estado inválido. E quando essas garantias rígidas do ACID são uma exigência inegociável do projeto, a gente recorre aos clássicos poderosos do mercado. Estamos falando de soluções como o PostgreSQL, que é muito conhecido pela robustez e por seguir os padrões à risca, ou o MySQL, que o pessoal adora usar na web por conta da velocidade. Eles são os pilares de uma persistência de dados em que a gente pode confiar de olhos fechados. Mas e quando a gente precisa ir para o outro extremo? Seção 4, NoSQL e transações base. Chegou a hora de falar sobre a flexibilidade e a escala que revolucionaram a internet moderna. O que a gente precisa entender é que o ecossistema NoSQL não é uma coisa só. É tipo um guarda-chuva para várias tecnologias criadas para lidar com dados não estruturados. Tem os bancos de documentos, que guardam as informações em formatos super ricos, como JSON. Tem os bancos de chave-valor, que funcionam como dicionários de memória extremamente rápidos para buscas instantâneas. E também as famílias colunares, que são monstros criados para realizar consultas complexas, varrendo bilhões de linhas de dados distribuídos. E para bater de frente com o ACID, o universo NoSQL usa o modelo Bayes, é o contraponto perfeito. Para se conseguir uma escala global gigantesca, o modelo Bayes aceita que não dá para bloquear os dados o tempo todo com regras severas. Ele foca na disponibilidade básica do sistema, aceita um estado flexível que pode sofrer alterações sem interação direta e traz a grande sacada da consistência eventual. Isso quer dizer que o dado pode demorar alguns milissegundos para se espalhar por todos os servidores, mas eventualmente o sistema todo entra em acordo. É uma troca onde se abre mão de um pouco da precisão imediata em troca de uma escala simplesmente colossal. Partindo agora para a seção 5, desempenho e hardware, porque toda essa teoria fantástica ainda precisa rodar em máquinas de verdade. Na hora de desenhar a arquitetura, escolher o banco é um balanço super delicado. A gente tem que se perguntar, qual é a estrutura natural dessa informação? O sistema precisa de muita velocidade de leitura ou vai sofrer uma avalanche de gravações de uma vez só? Qual o nível de consistência a gente realmente precisa? E claro, a realidade bate a porta. Quais são as restrições de orçamento do projeto? Todos esses fatores impactam diretamente a decisão final. E não tem como fugir da realidade brutal do hardware físico. Não adianta ter a melhor arquitetura de software se o disco onde ela roda for um gargalo. A diferença de performance entre os SSDs modernos e os antigos HDDs mecânicos é absurda. Os SSDs têm tempos de acesso na casa de 0,1 milissegundos, sendo tranquilamente umas 15 vezes mais rápidos em leitura e escrita aleatória do que os HDDs. No fim das contas, a máquina física por baixo define o limite de velocidade que o software pode sonhar em atingir. Além de toda essa questão de velocidade bruta, tem 3 pilares que a gente chama de requisitos não funcionais que todo banco de produção tem que respeitar. Escalabilidade, para garantir que a estrutura não desabe se do nada baterem milhões de acessos. Resiliência, que garante que se um servidor queimar, o banco continua no ar puxando os dados de uma réplica. E hoje, mais do que nunca, a segurança. É preciso ter uma blindagem rigorosa para proteger a confidencialidade e a integridade de tudo que está ali dentro. E, finalmente, seção 6, implantação e DBAs. O banco de dados totalmente na nuvem. Pensa bem, escolher se o banco vai ser SQL ou NoSQL é apenas metade da batalha. O sucesso do projeto depende muito do que está além do motor de software. As equipes perdem um tempo enorme dimensionando a capacidade dos servidores para não dar gargalo, desenhando rotas de rede espertas para minimizar a lentidão, detalhando peças de hardware e bolando uma estratégia segura de implantação. É muita burocracia técnica. E foi exatamente para resolver todo esse peso da implantação que surgiu o modelo DBaaS, o famoso Database as a Service, ou Banco de Dados como Serviço. É uma evolução fantástica. Nesse modelo, a provedora de nuvem cuida de todo o abacaxi. Eles instalam os discos rápidos, fazem a rede funcionar, garantem o backup e rodam as atualizações de segurança. A equipe de arquitetura pode simplesmente cruzar os braços para essa parte e focar inteiramente nos dados e nas consultas, usando o banco como um serviço escalável, sem encostar em um único cabo de rede físico. E isso encerra o nosso mergulho nas fundações dos dados.
Deu para perceber que o kit de ferramentas dos engenheiros nunca foi tão rico, variando desde os super rigorosos modelos relacionais até sistemas modernos de persistência na nuvem. A grande provocação que fica agora para todo mundo que está projetando sistemas é a seguinte: na hora de desenhar a próxima grande aplicação que vai dominar o mercado, qual fundação ditará as regras? O projeto vai priorizar a precisão inquebrável e a segurança do modelo ACID, ou vai abraçar a flexibilidade e apostar na escalabilidade quase sem limites no modelo BASE? É um dilema fantástico para a gente refletir. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação e continuem explorando as estruturas incríveis do desenvolvimento de software.